Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim comentar com vocês um pouquinho sobre a filosofia do cinismo, que é uma filosofia helenística, e também falar sobre o livro maravilhoso Diógenes o Cínico, de Luiz E. Navia, pela editora Odisseus, com tradução de João Miguel Moreira Alto e tradução do texto grego de Luiz Alberto Machado Cabral. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Quem ainda não me conhece, meu nome é Natasha, eu sou professora de História e de Filosofia no ensino médio e falo sobre livros aqui no canal, não só livros de filosofia, mas também. E dessa vez eu vim apresentar para vocês o livro Diógenes o Cínico e também falar um pouquinho sobre a filosofia do cinismo. Então, se você está estudando filosofias helenísticas, quer tentar entender um pouquinho melhor sobre o que falava o cinismo, fica no vídeo. Aliás, você sempre pode navegar aqui pela barrinha de tempo do vídeo que eu divido o vídeo em capítulos. E já quero lembrar vocês de deixarem um joinha e de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. E lembrá-los de que se você quiser adquirir este livro, ou qualquer outro livro, ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que sempre fica no box de descrição e no primeiro comentário. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Então, antes de falar exatamente sobre o livro Diógenes o Cínico, eu gostaria de fazer uma contextualização histórica com vocês e explicar o que eram as filosofias helenísticas e o que era o cinismo especificamente e, afinal de contas, quem era esse Diógenes. As filosofias helenísticas, elas estão dentro do contexto das filosofias gregas, porém, elas são as últimas filosofias gregas lá da antiguidade. O que a gente chama de período helenístico é exatamente o período da ascensão do Alexandre o Grande, que fazia parte do Império Macedônico, também chamado de Império Grego. Mas geralmente na escola a gente estuda mais o período clássico da história grega, que é antes do período helenístico. No período clássico a gente tem a democracia ateniense funcionando relativamente bem, né, com sua autonomia política, e a tríade dos filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, fazem parte desse período clássico. O Aristóteles, que é o mais novo desses três, foi preceptor do Alexandre o Grande, uma espécie de professor particular. E as filosofias helenísticas, embora recebam esse nome, elas têm uma extensão temporal muito longa, porque elas são escolas filosóficas. Então, as helenísticas elas não duram o tempo da vida de um filósofo só. Elas ultrapassam esse tempo e às vezes duram séculos ou milênios. Por exemplo, a filosofia do estoicismo é uma filosofia helenística e tem feito muito sucesso até hoje em dia, século XXI, embora com certas deturpações aí em redes sociais ou em discursos de coaches e coisas desse tipo. Mas basicamente as filosofias helenísticas, elas estão muito conectadas com esse contexto de guerra do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande fez uma expansão da língua grega, da filosofia grega, pelo chamado Oriente. Eu estou usando aqui Oriente como um termo muito geral, embora esse termo tenha problemas, né? Mas aqui entendam como uma expansão pelo continente asiático até a borda ali da Índia. Só que troca cultural nunca é unilateral, é uma troca. Então, existiu, ao mesmo tempo que uma expansão da cultura grega, uma absorção de culturas asiáticas, do norte da África também, pelos próprios gregos. Então, as filosofias helenísticas, elas têm essa influência, que eu vou chamar de oriental, em alguns dos seus princípios. E quais são as filosofias helenísticas? Existem várias, mas tem 4 que se destacam mais. A primeira é o cinismo, sobre a qual falaremos hoje. Outra é o ceticismo pirrônico. Outra é o epicurismo. Inclusive, eu já tenho um vídeo sobre epicurismo aqui no canal e sobre um livro de Epicuro. Vocês podem dar uma olhadinha lá, eu vou deixar nos cards e no box de descrição. E o estoicismo, que, como eu disse, reverbera até hoje. E todas essas filosofias, além da época na qual elas nascem e se desenvolvem, que é o período helenístico, elas têm em comum a busca por um objetivo, que é o objetivo da felicidade. Os gregos chamavam felicidade de eudaimonia. Porém, as helenísticas buscam um tipo de felicidade mais específico, que os gregos chamavam de ataraxia. Ataraxia a gente costuma traduzir como a paz de espírito ou a imperturbabilidade da alma. É aquela felicidade pacífica, tranquila, que dá até pra gente relacionar com filosofias, entre aspas, orientais,
a ideia da meditação, por exemplo. Você não busca a alegria com a meditação, você busca tranquilidade. E as filosofias helenísticas também buscam isso. Porém, cada uma delas vai por um caminho diferente. E agora sim vamos falar sobre o cinismo. O que o cinismo especificamente propõe, qual caminho a gente deve fazer para chegar até a paz de espírito. E para começar a falar sobre o cinismo, vamos pensar na palavra. Cinismo, hoje em dia, significa uma coisa diferente do que ela significava antigamente. Hoje em dia, cínico tem o sinônimo de debochado, é uma pessoa cara de pau ou sarcástica. Não era exatamente isso que significava no passado, significava algo relacionado a cão ou aos cães. É como se os cínicos fossem os caninos. E isso tem a ver com o tipo de prática que eles pregavam na sua filosofia. Os cínicos tinham como pilares da sua filosofia a autossuficiência ou autarquia, como eles chamavam. Autarquia é a capacidade de se autogovernar. Eu mando em mim mesmo. Eu não vou seguir regras sociais somente porque elas são impostas, porque elas são consideradas corretas. Eu vou seguir aquilo que eu considero que vale a pena de verdade, que é autêntico, que é natural do ser humano. Além da autossuficiência, a liberdade é um valor muito importante para os cínicos. E junto com tudo isso vem o desprezo às convenções humanas ou às convenções sociais. Portanto, os cínicos são pessoas que brigam com as regras sociais só por serem regras sociais. Não significa que se você for um cínico, você tem que jogar fora todas as regras sociais. Significa que se você for um cínico, você precisa pensar sobre se aquelas regras sociais fazem realmente sentido. Ou se elas só são uma cortina de fumaça para evitar que as pessoas pensem as coisas que realmente têm valor. E aí acho que podemos falar um pouquinho do Diógenes de Sinope, que é o nosso personagem principal do livro e do vídeo, e da filosofia cínica, porque vocês vão entender melhor o que é esse desprezo às regras sociais a partir das histórias sobre ele. Diógenes de Sinope é um filósofo do século IV a.C., mais ou menos. Ele é um dos filósofos mais peculiares de que se tem notícia, por vários motivos. Ele precisa deixar sua vida para trás, o pai dele era banqueiro, e ele vai viver ali nos arredores de Atenas. Porém, ele vive como uma espécie do que hoje a gente chamaria de morador de rua. Ele vivia dentro de um tonel grandão. O pessoal fala que ele vivia dentro de um barril, né? Mas não existia ainda barril, como a gente conhece. Era como se fosse um vaso bem grande, um tonel mesmo, na rua. Esse era o abrigo que ele tinha. E ele vivia junto com os cachorros, os cachorrinhos de rua. E daí vem o seu apelido, Diógenes, o cão. Assim como os cínicos ficaram conhecidos como cães. A ideia é: os cachorros não ligam para as regras sociais, eles não ligam para as convenções humanas. Os cachorros vivem da forma mais autêntica possível, satisfazendo as suas necessidades naturais, sem frescura, sem vergonha, sem precisar de grandes regras para agradar ninguém. Eles vivem a vida da forma mais livre e autêntica possível. E os cínicos têm isso como objetivo principal. E o Diógenes, ele leva esse modo de vida canino, cínico, até as últimas consequências. Existem muitas anedotas sobre a vida desse filósofo, são anedotas que ficam até engraçadas, de tão radical que ele é. Então, só de você saber desse modo de vida dele, de morar na rua, largar tudo. Tem uma história que conta que ele viu um menininho bebendo água do rio com as mãos, usando as mãos como tigela, e quando ele viu isso, ele jogou fora a tigelinha que ele tinha, um cálice que ele tinha para beber água. Ele viu quanto aquilo era supérfluo. Então essa anedota, por exemplo, mostra como riquezas ou bens materiais são convenções humanas, são coisas que os seres humanos combinaram, que vale muito, mas que no fundo não valem nada de verdade. O que vale mesmo é você ter a sua liberdade, o que vale mesmo é você ter a sua autenticidade. E existem muitas outras histórias do Diógenes, bem piores do que essa, inclusive, assim, bem mais chocantes. Então é impossível a gente não sentir curiosidade por essa figura e por essa filosofia do cinismo. Entretanto, a gente não tem nada escrito do Diógenes, ele não deixou nada por escrito, ou se ele deixou alguma coisa, isso não chegou até o nosso tempo. As fontes que nós temos são escassas e são posteriores ao tempo de vida do Diógenes. Porém, existe uma abundância de anedotas que se conta sobre o Diógenes. Uma das mais conhecidas é aquela em que ele encontra com Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande estaria ali aos arredores da cidade onde Diógenes estava vivendo.
E Alexandre o Grande, por ter tido aula com Aristóteles, já tinha ouvido falar na filosofia cínica e no Diógenes. Então Alexandre quis ir até Diógenes para expressar a sua admiração por ele. Lembre-se que Alexandre o Grande era o grande imperador do mundo grego, a pessoa mais poderosa ali da Europa até então. E quando Alexandre vai chegando perto do Diógenes, o Diógenes está tomando um sol bem tranquilinho ali nas ruas, e o Alexandre chega perto e fala: Diógenes, eu te admiro muito, conheço a sua filosofia e gostaria de te presentear. Eu sou o imperador do mundo grego, gostaria de te presentear com o que você quisesse. Então, pode me dizer o que você quer. Você gostaria de terras? Você gostaria de cargo? De um bom casamento? De poder? O que você quer? E o Diógenes olha bem para o Alexandre e fala assim: é mesmo? Você é o imperador do mundo? Você pode me dar o que eu quiser? Então, o que eu quero é que você saia da minha frente, porque você está tapando a luz do sol e eu não estou conseguindo pegar meu solzinho. Imagina a cara de pau que alguém tem que ter para falar isso pro imperador do mundo grego, né? É um desapego às convenções humanas, às regras sociais, sem precedentes. E talvez por isso o nome cínico tenha virado um sinônimo de deboche, de cara de pau, né? E aí dizem que o Alexandre o Grande, bom, na hora os seguranças, vou usar essa palavra, né? Os soldados ali do Alexandre o Grande que estavam em volta acharam aquilo uma falta de respeito, já se preparando para atacar o Diógenes, e o Alexandre teria dito: não, tá tudo bem, ele é o Diógenes, ele é assim mesmo, ele sabia da filosofia do Diógenes, né? E teria dito: se eu não tivesse nascido Alexandre, gostaria de ter nascido Diógenes. Então, agora que vocês entenderam mais ou menos quem era o Diógenes de Sinope e o que foi mais ou menos a filosofia do cinismo, podemos falar um pouquinho sobre o livro Diógenes o Cínico, de Luiz E. Navia. Esse autor é colombiano, mas mora nos Estados Unidos, é professor de filosofia nos Estados Unidos, no Instituto de Tecnologia de Nova York. E eu amei este livro dele, como vocês podem ver aqui pelas minhas milhões de marcações. Esse livro está dividido em 5 capítulos. No primeiro capítulo, o Navia traz pra gente alguns dados biográficos sobre o Diógenes, o que se sabe, o que talvez seja verdade. Então tem também alguns boatos aí envolvidos, mas ele sempre deixa muito claro quando é uma informação mais sólida e quando é uma informação mais anedótica. Nesse capítulo também se discute a escassez de fontes sobre Diógenes, e o texto traz algumas interpretações posteriores sobre Diógenes. Então, algumas visões muito positivas sobre ele, como se ele fosse um grande herói, outras visões muito negativas, como se ele fosse um bufão, uma pessoa meio fora da razão, né? No segundo capítulo, nós conhecemos alguns princípios da filosofia cínica, principalmente princípios práticos e não apenas teóricos. Então, essa ideia de viver a vida da forma mais natural possível, como um cão, ou seja, as necessidades naturais acima das convenções sociais, a importância que tem para os cínicos de você viver a filosofia e não só falar sobre ela, né? Embora falar honestamente sobre a filosofia para eles também seja importante, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. No terceiro capítulo, o autor nos conta como e o porquê o Diógenes se tornou um cínico, o caminho que ele fez para chegar lá, ou seja, algumas características psicológicas que ele tinha que o levaram a se tornar um cínico e características do contexto social dele também. E nesse capítulo tem uma coisa muito legal que ele fala bastante sobre o Antístenes. Antístenes foi um antecessor do Diógenes, ele é considerado o fundador da filosofia cínica, Antístenes, conviveu com Sócrates, e esse capítulo também fala sobre o Sócrates como uma influência para o Diógenes. Então, eu achei muito bacana, uma coisa que eu nunca tinha encontrado em livros de filosofia, essa influência tão direta do Sócrates sobre o cinismo e informações mais amplas e mais concretas sobre Antístenes. No capítulo 4, o autor destrincha alguns princípios básicos do cinismo, que ele chama de tijolos do cinismo, ou seja, os seus princípios mais fundamentais, conceitos e proposições mais teóricos que apoiam o edifício do cinismo. E o capítulo 5 fala sobre o legado do Diógenes para a filosofia, para a história das ideias, né? Por que ele é um personagem tão lembrado, tão destacado na história das ideias?
lembrado para o bem e para o mal, como ele fala no primeiro capítulo, de um jeito muito positivo ou de um jeito muito negativo. É difícil ficar indiferente ao Diógenes. Nesse capítulo ele mostra como, por exemplo, o estoicismo, que é outra filosofia helenística, bebeu da fonte do cinismo, claro, com adaptações. Também fala sobre como o cinismo tardio se desenvolveu. Então, o Antístenes e o Diógenes não foram os únicos cínicos que existiram. Outros depois dele também estavam lá, embora sejam menos conhecidos. E ele ressalta 2 valores cínicos muito interessantes. Um deles é a atipia, que traduzindo significaria mais ou menos clareza de pensamento ou uma nitidez de pensamento, uma espécie de lucidez. E parresia, que é a clareza e a honestidade da fala, do discurso, da expressão, ou seja, sem subterfúgios, sem ocultamentos, sem ambiguidades, porque para os gregos pensar e falar é a mesma coisa. Então o seu pensamento tem que ser claro e a sua fala também precisa ser clara e ordenada. Diógenes valorizava muito essa coisa do você dizer as coisas exatamente como elas são, sem disfarçá-las. E por isso ele era considerado muito debochado, né? Ele não maquiava as falas dele. Ele falava exatamente o que ele queria dizer e às vezes era extremamente rude nessas falas. E é nesse capítulo 5 que o autor vai também falar um pouquinho sobre a transformação da palavra cínico de cães, né? Nesse significado inicial da filosofia, para cínico como hoje a gente está acostumado, essa pessoa sarcástica e descarada. E além desses 5 capítulos, que são muito completos, ainda tem disponível pra gente aqui no livro um apêndice de uma obra clássica da filosofia, de um autor chamado Diógenes Laércio, que não é o Diógenes de Sinope, não é o cínico, mas esse Diógenes Laércio, ele escreveu a biografia de vários filósofos da antiguidade, entre eles Diógenes de Sinope. Então, nesse apêndice é uma transcrição da parte do livro do Diógenes Laércio, que fala sobre a vida do Diógenes de Sinope e conta várias dessas historinhas. Eu contei aqui para vocês 2, mas existem muitas que exemplificam o modo de vida cínico do Diógenes. E no final do livro também tem uma bibliografia extensa e um índice remissivo. Então, assim, gente, se vocês ainda não entenderam o meu recado, leiam esse livro. Quem gosta de filosofias helenísticas, quem se interessa pelo cinismo e pelo Diógenes, precisa ir atrás desse livro. É um livraço muito bem escrito, muito honesto, tem dados biográficos, tem princípios filosóficos, ao mesmo tempo o autor consegue fazer uma contextualização histórica muito cuidadosa e tem esse cuidado com as fontes também, de dizer quando uma fonte é muito confiável, quando ela é menos confiável, é só um boato que se conta. Particularmente, eu achei o texto muito fluido. Eu li esse livro bem mais rápido do que eu esperava. Eu peguei esperando, sei lá, que durasse mais de um mês a leitura, e eu devo ter terminado ela em 2 ou 3 semanas. Ele tem uma linguagem precisa, tá? Então, assim, ele é fluido, mas ele tem termos gregos aqui no meio. Só que o Navi, ele é muito generoso. E aqui eu também preciso fazer essa menção honrosa aos tradutores, o João Miguel Moreira Alto e o Luiz Alberto Machado Cabral, porque as explicações dos termos em grego são muito bem feitas. Então, mesmo que você não saiba a palavrinha grega, a explicação você entende. E o autor também não deixa de fazer problematizações e críticas em relação a tudo que ele está falando aqui. Então, é um livraço. Estou muito feliz que esse livro veio para o Brasil, foi tão bem traduzido, bem editado pela editora Odisseus. Um belíssimo trabalho para o campo da filosofia. Fica a dica para vocês que querem saber mais sobre o cinismo e sobre o Diógenes. Agradeço a todo mundo por ter ficado até aqui, por ter assistido ao vídeo, deixado o joinha, se inscrito no canal se você ainda não me conhecia. E eu fico no aguardo do seu comentário aí no vídeo, se você já conhecia essa filosofia ou esse filósofo, que é uma figura, né? Me conta aí embaixo. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo!